Câncer de intestino. O que você pode, o que você deve e o que você precisa evitar na hora de se exercitar. Eu sou a Andressa, professora de educação física, especialista em exercício físico e câncer, e quero trazer esse tema porque essa paciente aqui trouxe essa dúvida num último post que eu fiz. Precisamos dividir o tratamento do câncer de cólon em dois momentos, se você já fez cirurgia ou não. O tratamento é quase semelhante para quem fez cirurgia ou vai fazer, mas a gente vai conversar primeiro sobre as pessoas que fizeram. Se você fez cirurgia, imagine que essa região abdominal foi toda mexida. Então é natural que esteja mais sensível, que os processos de cicatrização ainda estejam acontecendo, e nem sempre eles estão aparentes só na parte de fora. Eu preciso entender se dentro também já foi cicatrizado. Então, quem vai te dar essa primeira liberação para voltar à prática dos exercícios é o seu cirurgião, tá bem? Então, sempre respeite a opinião do seu médico antes de iniciar um programa de exercícios físicos. Mas, Andressa, o que eu posso fazer logo de cara? Caminhar, minha filha. Todo dia você vai caminhar no seu ritmo, na sua velocidade. Porque caminhar, você vai ter que caminhar, você não vai fazer cocô e xixi na fralda, né? Então você vai precisar levantar para ir no banheiro lá na privada, você vai precisar escovar seu dente até o banheiro, lavar uma louça, tomar banho. Caminhar não tem problema, pode ser um pouquinho só, ou se você já conseguir, devido à liberação médica, distâncias maiores, ótimo, tá? Mas a ideia é que a caminhada é um exercício ótimo para começar e já dá aquele movimento pro seu corpo entender que já tá se recuperando e que ele pode mexer, tá? Não esqueçam desse processo de cicatrização, tá, pessoal? Muitas vezes, mexer nessa região, movimentar essa região com exercícios de abdominal, por exemplo, pode ser um grande erro. Então a gente tem que esperar um pouquinho, ver se essa cirurgia já está tudo certo, se o médico liberou, se a região já está totalmente cicatrizada, antes de voltar para esses movimentos de flexão de tronco, tá? O core foi mexido, a gente precisa respeitar esse momento, certo? Aí a gente tem o pessoal que ainda não fez cirurgia, que tem uns acometimentos relacionados aos próprios medicamentos da quimioterapia. Um medicamento que é muito comum em quase todos os tratamentos é a oxaliplatina. E ela é uma medicação que traz formigamento e dormência na região da ponta dos dedos das mãos e dos pés. A gente chama esse sintoma de neuropatia periférica induzida pela quimioterapia, que ela pode acontecer por conta da diabetes também, tá? Mas a gente está aqui falando da quimio. Então, você tem que entender que para isso, pegar, segurar alguns materiais, equilíbrio, às vezes exercício na esteira fica mais prejudicado, tá? Então, nós sempre vamos. E no caso da neuropatia periférica diagnosticada, nós vamos evitar exercícios em superfícies instáveis ou exercício que você faça sem apoio. Então, é legal um apoiozinho, é legal usar mais elástico do que halter, porque sua mão fica mais sensível, você pode soltar o peso e cair no seu pé. A esteira, se tiver sensibilidade na planta do pé, você vai para bicicleta. Então, existem algumas coisas que a gente precisa ficar mais atento em relação a esse sintoma, para não te colocar em risco dentro da academia ou dentro do momento que você estiver se exercitando, né? Tá lá com a mão segurando um pezinho, não sente, cai na cara. Aí não dá, né? Bom, no pós-tratamento, nós tivemos aí um estudo que foi um marco para a área da educação física, um estudo bem recente, de um ano, foi em 2025. Uma das maiores revistas médicas publicou um estudo gigantesco com pacientes de câncer de cólon. E aí ele dividiu esses pacientes em grupos que fizeram exercícios estruturados, exercícios organizados e bem prescritos por um profissional de educação física, e um outro grupo que só foi motivado a fazer exercícios sem acompanhamento. Bom, esse primeiro grupo, gente, teve 7% a mais de sobrevida em 8 anos. É muita coisa. É o mesmo valor que a própria medicação traz para o tratamento. Então, confirmou nesse estudo que o exercício é sim uma ferramenta fundamental de tratamento, tá bom? E agora, Andressa, o que eu preciso fazer? A meta é aquele número que a gente já conhece, né? 150 minutos de exercício, de caminhada por semana, e musculação 2 a 3 vezes por semana. Dá para fazer também exercício de alongamento e etc. Mas o que vai fazer diferença mesmo, gente, para melhorar a massa muscular, para melhorar os sintomas relacionados à quimio, para melhorar os sintomas do pós-cirúrgico, para você se recuperar mesmo, é musculação. Então, na dúvida, vai para musculação. Ah, Andressa, mas isso significa que eu não tenho mais que caminhar? Não, minha filha, você vai caminhar normal. Mas se a gente puder dar um foco logo no início, vamos buscar o exercício de força, tá? E não importa em que fase você tá. Tem um movimento certo pro seu momento atual de saúde. Você só precisa se movimentar. E você precisa saber como fazer, o que fazer, por isso que eu tô aqui. Então, eu sou uma profissional capacitada que pode te ajudar a prescrever um programa de exercícios para você, que tá agora vivenciando ou que já terminou o tratamento de câncer de intestino. Tá bem? Aí tem alguns outros casos que a gente também pode conversar, pessoal que tem ostomia, ou que teve uma cicatrização menos acelerada, né? Tem uma série de exercícios que a gente pode fazer, temos planos para todo mundo. E vale a pena você começar, você só não pode ficar parado. Tá bom? Espero ter ajudado aí. E se precisar de qualquer coisa, link na bio, eu prescrevo um programa de treino para você.